E se uma era inteira de contradições, de fé e de dúvida, pudesse ser resumida na escolha de um único verbo? Hoje, a gente vai explorar a literatura barroca, não como uma aula de história, viu? Mas como uma chave para a gente entender o poder da linguagem num mundo em constante tensão. Antes de sair decifrando o texto, a gente precisa primeiro sentir qual era a alma do barroco. Pensa numa época de extremos, um verdadeiro campo de batalha constante entre o céu e a terra, uma luta que acontecia dentro da mente e do coração das pessoas. A mente barroca estava completamente dividida. De um lado, o prazer do corpo, a certeza do agora, do momento presente. Do outro, a salvação da alma, a dúvida sobre o que vem depois. E essa guerra silenciosa entre o sagrado e o profano não ficou só na filosofia, não. Ela explodiu em forma de arte. Ok, então a gente já pegou o clima da época. Mas como é que essa angústia toda se transforma em poesia, em pintura, em arquitetura? Vamos dar uma olhada nas características que definem a arte barroca. A arte barroca é tipo um espelho dessas contradições. É tudo muito exagerado, cheio de detalhes, carregado de drama. Os artistas usavam luz e sombra para criar uns contrastes, assim, bem violentos, sabe? Para expressar emoções no limite. Sempre com aquela consciência de que a vida passa voando. E para ver como isso tudo funciona na prática, a gente vai focar num cara que dominou a palavra como poucos. Um homem que se tornou a própria voz do barroco. Esse aqui é o padre Antônio Vieira. Pensa só, lá no século XVII, em Portugal e aqui no Brasil, a voz dele ecoava com uma força absurda, moldando mentes e corações. O Vieira era jesuíta, missionário, escritor, mas foi lá no púlpito que o cara virou uma lenda. Os sermões dele eram verdadeiras performances, sabe? Misturavam teologia, retórica e um drama intenso. É por isso que, quando a gente olha para a obra dele, a gente tem um retrato perfeito da alma barroca. Agora, vamos mergulhar fundo numa das obras-primas dele, o Sermão da Quarta-feira de Cinzas. É aqui que a gente vai ver o pensamento barroco na sua forma mais pura e poderosa. O ponto de partida do sermão todo é essa frase da Bíblia, um lembrete assim, bem direto, implacável, da nossa mortalidade. Um tema que, nossa, era uma obsessão para a mente barroca. Sois pó, e em pó vos haveis de converter. E o Vieira, com aquela genialidade toda dele, quebra essa frase em duas verdades. A primeira, sois pó. Fala do que a gente é na essência, algo que ele diz que a gente nem entende direito. A segunda, ao pó retornaremos, é a certeza do futuro, a lição que os túmulos ensinam. Dá pra ver a conexão, né? Tá tudo aqui, ó. A religiosidade, a obsessão pela morte, o contraste brutal entre o agora e o depois, e aquela busca por entender a vida através dos seus opostos. Agora, vamos botar uma lupa no texto. É aqui que a mágica acontece. A gente vai ver como Vieira consegue condensar um universo inteiro de ideias numa única palavrinha. Mas como é que ele faz isso? Como ele cria esse efeito tão poderoso? A resposta, olha que incrível, não está numa ideia super complexa. Está na escolha sutil de um verbo que todo mundo aqui conhece. Olha só essa frase sobre os túmulos. Tudo que ali há é o nada que havemos de ser. A sacada é a seguinte, é o mesmo verbo, haver, só que usado de duas formas que mudam completamente o sentido. Primeiro, a gente tem o a. Simples, direto, significa existe. É um verbo impessoal, sabe? Ele só descreve um fato no presente. Ali existe pó. Ponto. Uma constatação fria, sem emoção. E logo em seguida vem o havemos de ser. A chave aqui é um nós, o agente que está implícito. A coisa toda vira pessoal. Não é mais um fato lá longe, agora é o nosso destino. Aponta para uma transformação que é inevitável no futuro. E aqui, gente, está o pulo do gato. Com um único verbo, o Vieira joga a gente da constatação impessoal do presente para a certeza pessoal do futuro. A gente sai do existe pó e cai no nós seremos pó. Isso é a alma do barroco resumida na gramática, uma jogada de mestre. Agora, tirando a lupa e olhando o quadro completo, toda essa análise leva a gente para uma questão que, nossa, assombrava a todo mundo naquela época. Como é que se encontra um rumo num mundo tão cheio de incerteza? E pode crer que essa angústia não era só do Vieira, não. Um poeta da época, o Francisco Manuel de Melo, resumiu esse sentimento de um jeito perfeito. Que farei logo, incerto em mundo incerto, pois na terra não há caminho certo. Essa era a pergunta que não queria calar. E é assim que a grande questão do barroco chega até os dias de hoje.
No mundo que continua cheio de incertezas, de contradições, a pergunta parece que continua sendo a mesma séculos depois. Para onde, afinal de contas, a gente aponta a nossa bússola?